Olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Hoje Olá. temos, a Isabel está cá, a Joana vai entrar logo a seguir, que ela hoje atrasou-se um bocadinho, e temos connosco uma convidada que é a Mariana Silva. Olá, Mariana. Obrigada por Olá, teres... muito bem. Por... Mariana Neves Silva, não é que esteja Neves na Silva. neve, Pronto, está está com bem. calor, mas Que nos vem falar aqui de um tema que para nós é, no geral já falámos um bocadinho de mindfulness, mas a Mariana também trabalha uma área específica que nós achamos muito interessante, que é o mindfulness no desporto. E podemos falar aqui um bocadinho também dessa vertente, que é gira, e explicar-nos um bocadinho o que é isto do mindfulness no desporto, em que é que influencia, em que é que nós podemos beneficiar do mindfulness quando fazemos desporto e o que é que isso nos traz para a nossa vida. Então vamos a isto, Mariana? Vamos a isto. Então, olha, uma das coisas que eu quero aproveitar para trazer já à consciência é que existem vários tipos de meditação mindfulness. E talvez isto acredito que ajuda depois a entender como é que se pode integrar no desporto. Existem práticas de meditação mindfulness ativas e passivas. Então, também para os atletas é fundamental, e uma das coisas que eu apelo imenso, é poder fazer práticas passivas, ok? Porque ajuda-nos a treinar a nossa mente noutro momento, num momento mais descansado, vamos dizer assim, a nossa atenção, a nossa gestão de emoções, entre outras coisas, para depois, na aplicação prática, ou seja, quando estamos a praticar desporto, por exemplo, quando estamos a correr, podermos, de uma forma mais simples e mais fluida, trazer essa consciência para a prática de meditação, no fundo, ativa. Certo, Quando nós certo. estamos a correr ou a praticar outro desporto. Ou seja, quando estamos na atividade. E uma das bases daquilo que é o mindfulness é realmente trazer a atenção plena. Portanto, estarmos presentes naquilo que nós estamos a fazer a cada momento. E depois outra vertente também muito importante e muito interessante é nós aprendermos a lidar com os nossos pensamentos, aprender a olhar para os nossos pensamentos como observadoras deles, Pois. fazendo com que não julguemos, porque isto é um desafio para todos nós, que é estar a julgar os pensamentos. Ai, agora estou a ter um pensamento bom, ai, agora estou a ter um pensamento mau. Isso é tão natural para nós e ao mesmo tempo é importante realmente nós percebermos que nós temos pensamentos e eles são isso mesmo, pensamentos. Certo, certo. Sem tomarmos também como verdades absolutas, não é? Nem sempre são mas eu verdades tenho uma absolutas. dúvida, Mariana. Quando falas da meditação passiva, falas de meditação sempre com exercícios de visualização, ou não? Ou não necessariamente? Que também pode incluir, sim. Pode ser exercícios simples, como por exemplo estar presente na respiração, só sentir o ar entrar, o ar a sair, e a minha atenção está exclusivamente aí. Claro que quando eu estou a fazer este tipo de exercício, a minha mente vai querer ir para outro lugar. Essa mente está sempre com saltinhos de um lado para o Ativa, outro. exato. E a nossa mente vai É uma das coisas que toda a gente diz: "Ai, não consigo meditar porque eu não consigo parar os pensamentos e parar a minha cabeça", tipo, mas esse não é o intuito de tal e meditar, não qual. é? Sem dúvida, aliás, no livro que escrevi, O Atleta Mindful, a Arte da Consciência Plena, uma das coisas que eu fiz questão de desconstruir foi exatamente esse pensamento, porque há muitas pessoas que se afastam da prática de meditação mindfulness porque acham que não conseguem parar o pensamento, mas efetivamente o convite é realmente a nós aprendermos a observar aquilo que está presente. E neste caso, Certo. quando nós estamos a fazer uma prática de meditação passiva, se nós repararmos, a nossa atenção está em algo. Neste caso, eu estou a pensar na minha respiração. Se eu estou a fazer uma prática de atenção na respiração. É óbvio, como eu estava a dizer, que a minha mente vai querer ir, se calhar nos dias que a minha mente está mais agitada e vai estar sempre a ir embora, a querer ir embora para outro lugar. Outras vezes vai ser mais simples de estar focado naquilo que eu quero focar, ou seja, é uma focalização intencional, querer focar num determinado momento na minha respiração, mas sem dúvida que precisamos de aprender a aceitar que a mente
muitas das vezes vai querer ir, mas que eu sei que a posso ir buscar também, Exato, o controle, não é? aceitando que ela vai querer ir e eu vou buscá-la e trago-a para a minha âncora, neste caso, que é a respiração, e está tudo bem. Ela daqui a um bocado, se calhar, vai querer ir outra vez, e eu, tudo bem, também vou lá, reconheço que ela foi e vou lá buscá-la. Isto também é muito interessante porque ajuda, esta prática simples ajuda também a gerir as nossas emoções, porque quando nós estamos num momento em que a nossa mente está constantemente a ir e a voltar, né? Ou seja, a ir e a nós irmos buscá-la consecutivamente, começa a querer gerar algum tipo de Sim, frustração, de irritação. ansiedade. Especialmente quando Exatamente, estamos muito e acelerados, é difícil contrariar, não é? Essa vontade da mente de ir e voltar, temos mesmo que a ir desacelerando um bocadinho gradualmente, não é? Mas aceitar. olha, mas É uma desculpa, Mariana, desculpa, deixa-me só perguntar aqui uma coisa. Estás a falar de meditação passiva, que acaba por ser um bocadinho aquela que nós conhecemos mais. E que tipos de meditação ativa é que tu, por exemplo, que exercícios, por exemplo, é que tu dás? Porque para mim é uma meditação que eu gosto dessa ideia, meditação ativa. Acho giro. Dizes perguntas fora ou dentro do desporto? Ou as duas? Talvez nos dois, sim, talvez nos dois. Olha, em termos do desporto, era aquilo que eu há bocadinho de alguma forma introduzia, que é nós aprendermos a estar presentes em cada momento da própria prática. Por exemplo, se eu estou a jogar basquetebol e vou fazer um lançamento livre, o facto de eu sentir, então, nos momentos de lançamento livre, é dos momentos mais importantes de estar realmente presente naquele Presentes. momento que exige, claro que os outros também são importantes, não é? Mas aquele exige uma atenção, vou dizer assim, especial. E o facto de estar a driblar a bola, não é? O movimento que eu faço com a mão, a sensação da bola na mão, a força que eu exerço quando estou a driblar, quando eu pego nela, o sentir a bola, ou quando eu faço este movimento, não é? O sentir o Certo. movimento, isso acaba por ser o mindfulness integrado na prática desportiva. Quando eu estou a correr, o facto de eu sentir o movimento das minhas pernas, dos meus braços, estar presente nessas sensações, na minha respiração, que também acaba por estar. Enfim, posso levar isto mais longe, sentir a temperatura do sítio onde eu estou a correr. Portanto, aqui a ideia é nós apelarmos aos vários sentidos, não só ao facto de estar focada no corpo e no movimento do corpo e da minha respiração, mas também levar para as sensações, os sentidos, a visão, o que é que está à minha volta, para onde é que eu estou, neste caso, a correr, enfim, quando estou a nadar, exatamente a mesma coisa, as sensações na água, a temperatura da água, o Certo. movimento, a força que exerço, enfim. Fora do desporto, que é o que eu acho que muitas pessoas não têm consciência, podemos fazer isto em tantos sítios. Quando estamos a cozinhar, por exemplo, o facto de estar presente a cozinhar, eu posso cozinhar de forma automática porque já tenho aquela receita interiorizada e simplesmente faço as coisas rápido e nem sequer estou a pensar que já sai. O que é que eu estou a Não é? fazer? Pois. Acabas por não estar Quando nós vamos presente, fazer não é? tal qual. Eu acho que nós estamos mais presentes quando, por exemplo, neste caso, vamos fazer uma receita nova, em que temos de estamos mais presentes. Eu não diria que estamos plenamente, porque às vezes há pormenores que nos escapam. Mas o Certo, facto certo. de apelar mais uma vez aos nossos sentidos, não é? Ou seja, ao cheiro, ao ver aquilo que nós, as cores dos alimentos, as formas, Porque mais nós o estamos muito toque, em piloto não é? automático, não é? Na realidade, nós acabamos por estar muito em piloto automático e o facto de repente estarmos só a tomar consciência daquilo que estamos a fazer, mesmo que sejam coisas do dia a dia, isso torna-nos mais presentes e às vezes podemos fazer pequenas coisas só para ficarmos mais presentes e nem temos consciência disso, nem nos damos por ela. Não sei, digo eu. Eu acho que a vida está a passar tão rápido. Eu É. acho que está a passar cada vez mais rápido e nós. E lá está, eu costumo dizer que esta percepção da vida a passar rápido é um convite para nós abrandarmos e estarmos mais priorizarmos, não é? Aquilo que nós queremos dedicar tempo e estarmos mais presentes nesses momentos, nessas tarefas. Uhum. Portanto,
cozinhar, conduzir, estarmos. Lá está, a lógica é sempre a mesma, é nós apelarmos aos vários sentidos, obviamente, um de cada vez, não é? Momento a momento, ou posso só focar num ou dois, enfim. Mas quando estamos a conduzir, quando estamos a tomar banho, quando estamos a conversar com alguém, porque sabemos que se nós observarmos, isto já aconteceu muitas vezes comigo e acredito que convosco também, com quem nos estiver a ouvir, que é, sei lá, vamos tomar café com uma amiga. Às vezes a amiga está a falar para nós e a nossa cabeça está noutro lugar, ela não está ali. Nós não Pois, estamos a sim, ouvir a pessoa plenamente. é O que verdade. está ali é o Às vezes corpo. acontece. Pronto, a nossa Tomarmos cabeça e o nosso coração consciência, às não vezes é? não estão. Sim, mas é verdade. Decidirmos, escolhermos estar ali mesmo e não estar ali só por estar ali. Mais uma coisa que fizeste, cheque, mas tu nem deste por ela nem aproveitaste. Percebo. Sim, é verdade. Que a definição de mindfulness é muito isso, não é? É o estar presente com o corpo todo ativado, com os vários sentidos, não é? Porque imagina, às vezes nós estamos, mas não estamos a olhar, ou estamos a olhar para o outro lado, ou não estamos a sentir, não trabalhamos o toque, não estamos propriamente a reparar nos cheiros que estão no ar, e essa curiosidade como uma criança, de certa forma, é o que nos faz sentir mais como uma criança e, portanto, mais vivos e mais felizes e mais energizados. Mas não é assim tão comum hoje em dia estarmos realmente presentes e a ativar os sentidos, daquele momento presente, seja quando estamos com alguém, estarmos a tocar e a sentir mesmo as texturas daquele toque. O que é que nos faz sentir? É uma pele macia, está frio, está quente, ah, cria magnetismo ou cria um certo repelente. É essa curiosidade de descoberta. Eu sinto muito isto no andar na rua. Cada vez mais tento andar na rua sem ir a fazer coisas ao mesmo tempo no telemóvel. Pode ser em pequenas coisas como ir passear o cão ou no caminho para o trabalho, tipo, ir só olhar à volta. E isto de olhar à volta, olhar para as árvores, para os prédios, para o banco do jardim, dá-me uma leveza tão grande e é muito com isso que estavas a dizer de sentir a vida, muito rápida. Parece que de repente a vida fica um bocadinho mais devagar e que saboreamos um bocadinho melhor a vida, não é? Também, mas é simples, realmente mindfulness não tem nada que se lhe diga, é só mesmo sentir. Mas hoje em dia vivemos numa sociedade tão de pensar, fazer, pensar, fazer, pensar, fazer, que parece que sentir não é importante, não é? Mas é a cola do pensar e do fazer, e se não tiver sentir, não tem sentido. Nunca digam lá, se não tiver sentir, não tem sentido. Agora fez mesmo sentido. A Isabel É filosófica. voltarmos ao nosso equilíbrio. Isso traz-nos muito ao nosso centro, ao nosso equilíbrio, à nossa natureza. E é possível, eu às vezes digo às pessoas com que trabalho que se eu, que faço mil e uma coisas, não é? E que a minha mente às vezes também está um turbilhão, às vezes estou a falar com as pessoas nas sessões e vem um monte de ideias, a minha mente começa a fazer um monte de conexões, fico entusiasmadíssima, naturalmente, mas é preciso também conseguir equilibrar. E eu penso assim, se eu própria também tenho a mente a mil, muitas vezes, e consigo estar e consigo desfrutar dos momentos, qualquer pessoa consegue. Só precisamos de treinar e de nos estimularmos nesse sentido. Certo. Tu achas que as pessoas, por exemplo, imagina, qual é a tua opinião nisto? A pessoa até reserva um espaço de meditação, imagina, até que seja de manhã, mas depois durante o dia inteiro está num corre-corre e vai e não sei o quê, e não sei o que mais, e lá, lá, e lá. Achas que é verdadeiramente útil aqueles que sejam 15 minutos, pronto, que a pessoa meditou de manhã? Achas que isso influencia verdadeiramente a vida de uma pessoa a ser mais calma sempre? Ou deveria ser obrigatório a pessoa tentar de alguma forma integrar vários momentos de mindfulness durante o dia? O que é que sentes com as pessoas que Olha, trabalhas no teu dia a dia? eu acho que faz toda a diferença, porque uma pessoa começa o seu dia logo em piloto automático e uma pessoa começa o dia a ter ali, sejam 10, 15, 5 minutos de pausa, vamos dizer assim,
eu acho que faz toda a diferença. Até Pois, porque a forma como nós começamos de manhã, não é? Acaba por influenciar o resto do nosso influenciar. dia. No entanto, sim, no entanto, não eu sou apologista de outra coisa, sou super apologista, sobretudo para quem está a iniciar, obviamente. Que é poder, uma coisa muito simples, nós hoje temos sempre os telemóveis nas mãos, não é? Uma coisa tão simples como colocar um lembrete, e podemos colocar lembretes estratégicos a dizer, por exemplo, respira, sei lá, salta um lembrete à hora do almoço a dizer respira 3 vezes, pronto. E a pessoa vê o lembrete e pode perfeitamente respirar 3 vezes de forma consciente. E Consciente. consciente, quando eu digo consciente, é sentir o ar entrar com calma e o ar a sair. Pelo menos isto, não é? 3 vezes. 3 vezes ou as vezes que depois a pessoa quiser. Eu posso colocar um lembrete à meia da tarde ou à noite com exatamente a mesma coisa. E posso utilizar outros tipos de estratégias. Eu no outro dia partilhava com uma cliente neste sentido. Ela diz que está sempre a 1000, super acelerada. Claro que eu estou-lhe a dizer para ela a falar destas coisas e dizer para ela introduzir momentos de pausa. A probabilidade de ela não criar esses momentos agora numa fase inicial, porque está em piloto automático, é enorme. Ainda Pois, precisamos de arranjar estratégia. Pronto. certo. E esta foi uma das sugestões que eu lhe dei, como também pode colocar outro tipo de pergunta. Por exemplo, ali a meio da manhã pode colocar uma pergunta como lembrete no telemóvel. Como é que eu me sinto agora? Pois, Como é que eu me estou a sentir agora? E durante aquele momento, só a ver esta pergunta, automaticamente nós nos voltamos para nós, para as nossas sensações, para como é que eu me estou a sentir. Por exemplo, posso conjugar estas duas estratégias. Eu acho que é importante e interessante, sobretudo, não só quando estamos a iniciar, isto pode ser levado mesmo para quem já faz práticas de mindfulness e tudo mais, mas sobretudo, diria assim, para quem está a iniciar, isto é extremamente vantajoso. Porque são momentos que nos ajudam a quebrar do automático. certo, certo. É uma Eu acho ótima que dica. é. Um chamar à terra, não é? Isso vai ajudar a que eu intensifique mais os momentos de pausa, de calma, de consciência. Certo. Portanto, Porquê é que tu achas Estavas a que falar de pausa, calma, consciência e quando a Joana disse chamar à terra eu só estava a imaginar uma coleira que me desse choques. Ai, que horror. Ai, que horror. Não, isso não. Você precisa. Tu achas que fazer desporto também pode ser um momento mindfulness na nossa vida? Ou também acaba por entrar em piloto automático? Sem dúvida. Se eu quiser, se nós quisermos, pode sem dúvida ser. Porque lembro-me, quando estava a treinar no ginásio, uma das coisas que eu fazia, e eu acho que esse momento é absolutamente incrível, eu pelo menos falo para mim, não é? Nós temos de estar focados, neste caso eu teria de estar focada na minha postura, quando então pego num peso é fundamental estar bem posicionada. Sim, certo. O conjugar as respirações era uma das coisas que eu estava muito presente, ou seja, quando levantava fazia uma determinada respiração, quando baixava o peso fazia outra, o próprio movimento, portanto, seja no ginásio, seja quando eu vou fazer uma caminhada, eu adoro fazer caminhadas mindful. É das coisas que eu mais gosto. A Isabela há pouco estava a falar nisso. É maravilhoso. Concordo. O estar realmente presente. Porque eu acho que saboreamos as coisas de outra forma, não é? Uma coisa é quando eu estou a fazer uma atividade que como é que eu ia dizer isto? Vou dizer assim, que eu acho que vão entender o que eu quero dizer. Para a melhoria da performance, para atingir um determinado objetivo, no caso dos atletas, não é? Outra coisa é quando eu vou fazer uma coisa mais descontraída, mesmo que eu vá fazer uma corrida, posso estar de uma forma mais descontraída, porque, por exemplo, no meu caso, não tenho objetivos de resultado. De resultado Certo, em termos certo. desportivos, pronto. Portanto, sem dúvida que a prática de desporto pode ser uma ótima forma de
de abrandar, de conectar. Eu ontem falava de uma coisa muito, muito interessante que é, acho que é mesmo muito importante nós nos permitirmos cada vez mais ir para a natureza, fazer Sem atividade dúvida. física, por exemplo. Ia dizer isso quando Porque se nós estavas a falar das caminhadas. Eu imagino imediatamente quando fazemos caminhadas aqui em Monsanto, por exemplo, que é mesmo ao lado de Lisboa e que é super subestimado em termos de poder da natureza. E esta coisa de andarmos em terra, sem o barulho, toda a agitação da cidade, e com aquele cheirinho a floresta, aquele cheiro verde e terra semi-molhada, é uma coisa tão, tão poderosa e tão subestimada, eu acho. Sim, é uma coisa. E porque... Sim, Diz. desculpa. Desculpa. Não, ia dizer Diz. que é uma coisa tão simples, não é? E tão perto, e que hoje em dia é quase vendido como uma experiência. Exato. sentido Bem nenhum. visto. Faz sentido nenhum. Mas sim, força, Mariana, desculpa. Não tem problema. Porque nós passamos a maior parte, se observarmos, não é? A maior parte do tempo dentro de quatro paredes. E é que nós fazemos parte da natureza, então é fundamental para o nosso equilíbrio, isto pelo menos é aquela que é a minha visão, para o nosso equilíbrio a todos os níveis, nós podermos ter algum tipo de atividade fora de quatro paredes. Certo. Mais importante, talvez às tantas até seja mais benéfica às vezes a pessoa sair e dar uma caminhada ao ar livre do que estar a fazer ginásio intensivo, não sei o quê, novamente dentro de quatro paredes. O facto de nos alinharmos com os ritmos da natureza é muito transformador, não é? De alguma forma dá-nos mais, enraiza-nos. Eu agora comecei a treinar outdoor, então posso dizer com mais certeza que é totalmente diferente poder fazer. E é que nós podemos, na realidade, eu sei que pronto, os ginásios normalmente são dentro, né, de quatro paredes, mas se nós quisermos, sim, podemos definir algum. Podemos fazer um treino que possa ser passado pelo PT e fazer fora de casa, num parque, o que quer que seja, hoje em dia pode-se fazer tanta coisa. Ou realmente definir uma prática mais fácil, mais fluida, como a corrida ou a caminhada, e permitir-nos, pelo menos todas as semanas, não dá para fazer todos os dias, ir desfrutar e conectar connosco e com aquilo que nos rodeia. No fundo, É acaba verdade, por ser conectar com a vida. é verdade. E são coisas Conectar tão com a vida. simples e tão necessárias. Concordo. Eu estava a dizer no outro dia que eu pratico yoga e para além de outros desportos que eu faço muito desporto no geral, mas yoga voltei a praticar com um professor, uma professora neste caso, mas nós fazemos ao ar livre, que é uma coisa completamente diferente. Estava a dizer isto no outro dia, estávamos a falar numa entrevista também sobre yoga, e para mim é completamente diferente fazer a prática ao ar livre ou fazer a prática dentro de quatro paredes. O nível lá está, de conexão comigo mesma é completamente diferente. Mesmo às vezes havendo barulhos, porque às vezes há barulhos e há coisas e não sei o quê, mas é completamente, não sei, vem de lá muito mais cheia, muito mais preenchida, muito mais tranquila do que se tivesse novamente lá está dentro de quatro paredes. Mas que dicas é que tu darias aos nossos ouvintes para tentarem incluir no dia a dia práticas de mindfulness? Que tipo de exemplos ou dicas é que tu poderias dar? Olha, uma das práticas que eu mais gosto é realmente esta integração do mindfulness na nossa rotina. Pois. Para além desta sugestão que eu dei dos lembretes, que eu considero que vai ajudar imenso, e que depois torna também mais fácil, naquilo que é a minha visão, poder trazer de forma integrada. Certo. Okay? É realmente nós procurarmos, pelo menos em alguma atividade, pronto, eu defino que é cozinhar, por exemplo,
que seja num determinado momento, quem diz a cozinhar diz a comer, não é? Portanto, eu também posso estar a comer em modo mindful e uma das coisas que eu preciso fazer é bloquear, entre aspas, sim, vou dizer, não me está a vir outra palavra, bloquear todas as distrações, o telemóvel, a televisão, enfim, desde que eu possa fazer isso. Eu sei que às vezes vamos comer e vão outras pessoas, pronto, não comemos sozinhos. Então eu aí posso jogar, ou seja, posso então estar presente na conversa com o outro, num determinado momento. Noutro momento, se eu vou colocar uma garfada na boca, eu posso estar por momentos presente naquilo que eu estou a comer, no sabor, na textura, enfim, no número de vezes que estou a mastigar. O que quer que seja, eu aí preciso de ajustar consoante o meu momento, e o mais importante é isto, é eu conseguir e procurar estar presente a cada momento. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, eu percebo. Acho que às vezes é o mais difícil, não é? Até nas rotinas do dia a dia, conseguirmos fazer isso. Acho que às vezes é mais difícil. Por isso é que eu considero que a prática passiva também é extremamente importante, porque a prática passiva ajuda-me a treinar de forma intencional, totalmente intencional, porque eu estou parada a fazer algo nesse sentido, a treinar a minha mente a poder estar mais a abrandar mais e a estar mais presente. Eu estava-te a ouvir, Mariana, e estava a pensar no meu dia onde é que eu podia encaixar. E a verdade é que isto é uma questão de chip, não é? Porque se a pessoa sabe que sobe e desce não sei quantas escadas, se a pessoa focar, olha, sempre que eu apanhar umas escadas vou focar a minha respiração e vou não sei o que mais. Se conseguir vamos fazer esta análise do dia e onde é que eu consigo realmente ou respirar, ou parar, ou os lembretes também me parece uma ótima dica. Pois é. Mas é um bocado a mudança de chip, não é? Quando uma pessoa também decide que agora vou começar a comer bem e que exclui tudo que é mau. Isto pode ser a mesma coisa, não é? E E o realmente... porquê, não é? O porquê? Porque às vezes as pessoas dizem assim, agora vou começar a comer, agora vou fazer dieta, vou começar a comer bem, mas depois passado um tempinho já estou a cair outra vez no mesmo filme anterior. Eu considero que é mesmo muito importante eu ter bem claro e presente o meu porquê e o meu para quê, não é? Pois. As duas são importantes. E se eu tiver bem isto presente, o meu compromisso torna-se mais forte. Certo. E a minha organização para cumprir com isso que eu defino. Mas às vezes a pessoa não sabe bem porquê, só sente assim que está muito agitada ou que há qualquer coisa que falta. Às vezes a pessoa não consegue perceber qual é o porquê, porque eu acho que isso é uma pergunta, por um lado fácil, por outro lado difícil. Depende do nível, do estado em que a pessoa está. Às vezes a pessoa não consegue, eu acho, para mim. Não consegue em que sentido? Desculpa, Margarida. Perceber, por exemplo, sentir que eu preciso acalmar, mas porquê que eu quero acalmar? Ou porquê que... Perceber o porquê. Porquê que eu quero estar mais consciente. Às vezes é difícil. O mais profundo do porquê. O mais profundo. É. Porque eu considero também que quando, naturalmente, uma pessoa tem dificuldade em abrandar, não é? É importante também procurar ajuda. E alguém que oriente nesse sentido. Aulas de grupo, por exemplo, se conseguir encontrar, porque parece que não, é quase como ir ao ginásio, não é? Se eu defino que for uma aula de grupo, pode ser o yoga é uma prática de meditação ativa, no fundo, mas também tem prática passiva, na realidade, prática de meditação, pelo menos nos inícios, nos finais das aulas que eu já fiz, tem sempre esses momentos. E eu considero para as pessoas, por exemplo, que sentem a sua mente muito agitada, começar pelas práticas ativas acaba por ser mais fácil. Pois, faz sentido. No entanto, não deixar a prática passiva de lado, totalmente. Certo. Sei que me faço entender. Pronto. Sim. Mas o facto de eu saber que tenho aula de meditação naquele dia, àquela hora, e que a professora está lá à minha espera, não é? A professora, o grupo, o que quer que seja,
Já torna-se ajuda. mais fácil de eu me ajuda, porque sei que é aquele momento, um momento para mim e para eu também me autoconhecer. Certo. E tu achas que nós vivemos mais tempo da nossa vida, hum, com capacidade, conhecendo-nos verdadeiramente, ou achas que. Porque eu sinto que à medida que a pessoa vai fazendo mais momentos de pausa, mais momentos de introspeção, mais meditação, de repente a pessoa parece que descobre todo um novo eu. E de alguma forma, às vezes parece que andamos enganados a maior parte da nossa vida e que não é bem aquilo que nós. Não é bem aquilo que nós imaginávamos nós próprios. E de repente vem todo um redescobrir diferente. Hum, Sentes que as pessoas conseguem ser elas próprias a vida toda ou que vão se redescobrindo à medida que vão fazendo estas práticas e tendo estas práticas? Sem dúvida a segunda. Vão-se Pois, redescobrindo. Mas sem dúvida alguma, eu se for a pensar em mim mesma, eu não, não sou a mesma pessoa hoje. Ou seja, há aquela pergunta que muitas vezes se faz e que para mim foi a pergunta-chave que eu mais me esqueço quando fui fazer a formação como professor de meditação. Mindfulness foi aquela pergunta que abriu todo este mundo, que é o quem sou eu. Se fosse fazer essa pergunta há um tempo atrás, eu ia dar uma resposta e se eu fizesse a pergunta agora, eu vou dar outra resposta. Ou seja, a pessoa que eu era lá atrás é diferente da pessoa que eu sou hoje, e ainda bem. Mesmo. Porque a pessoa que está lá atrás, a pessoa que eu era, não estaria aqui hoje, se calhar, até a falar convosco, tão à vontade, enfim. Portanto, ainda bem. Portanto, sim, nós vamos nos redescobrindo a cada momento. E eu sei que, do feedback também que já fui obtendo de algumas pessoas, eu sei que para muitas pessoas isto assusta, não é? O descobrirem-se, porque na exato. verdade nós não lidamos só com partes boas, também há partes menos boas. E daquilo que eu mais trago dos ensinamentos do Mindfulness é nós também aprendermos a olhar para as partes menos boas. Agora que eu já Pois. estou a fazer um julgamento quando estou a dizer menos boas, mas pronto, só para ficar claro aquilo que Que eu nós quero. não aceitamos tão bem, Nós- partes que não aceitamos. Nós aceitamos também as pessoas de aprender a aceitar. Porque na Exato. realidade isso também é importante, isso também me pode levar a um lugar melhor. E eu só consigo ir a um lugar melhor de mim quando eu aprendo a olhar e a reconhecer aquilo que eu acho que não é tão bonito. Pois, muita Sei que me verdade. fiz entender. E a levar um bocadinho para um caminho um bocadinho diferente, mas pegando nessa parte do bonito e pegando nesta parte do desporto, muitas vezes quando estamos a começar a fazer um desporto que ainda não dominamos, nós temos uma visualização externa de outras pessoas que sabem fazer aquilo bem, não é? Imagina futebol, Cristiano Ronaldo, ou o ténis, pronto, temos outras referências. E muitas vezes é difícil fazermos a visualização de nós próprios nesse lugar. E por isso é que eu há pouco perguntava se nesta meditação mais passiva, ou seja, quando estamos quietos, deitados, sentados, em casa, no jardim, onde for, a fazer este exercício de visualização, que é uma coisa muito falada em desportistas de alta competição, Sim. mas ainda não tão falada na classe média do desportista, digamos assim. É este exercício de, antes mesmo de irmos jogar pádel, ou de irmos correr, ou de irmos fazer yoga, ou de irmos o que é que seja, visualizarmos-nos a nós próprios, imaginarmos-nos a fazer aquilo como as referências, fazer aquilo direitinho. Sim. E o poder que isso pode dar à nossa prática de desporto. E que pronto, eu não vejo tanta gente a fazer isso e eu própria se calhar não pratico tanto, mas no paddle, como tenho os treinos recorrentes semanais, quando eu recebo uma retificação de não faças isso assim, faz isto assim porque assado, e eu imediatamente começo a fazer no vazio como é que isto parece feito dessa forma. Tipo, quando eu estou no quente do momento, eu não consigo fazer com aquele rigor. Mas quando eu
recebo a mensagem racional de como é que eu devo fazer, eu começo a visualizar, ok, eu deveria ter feito este movimento assim. E isto para dizer que mesmo antes de chegar ao campo, eu posso fazer a visualização do meu corpo no espaço, com os meus sentidos, a fazer esses movimentos e essas coordenações. E por isso é que eu estava há pouco a perguntar se quando falamos de mindfulness, quando falamos desta meditação também mais passiva, se é algo que exploras, que estás habituado a explorar, se vês que é algo explorado já no desporto a nível geral, seja natação, o que for. Ahm, como uma Sim, prática que pode ajudar as pessoas lá está, a desenvolverem o seu melhor ser, dentro do desporto, a sua melhor versão sim. no desporto. É uma das práticas que mais recomendo, seja no desporto ou fora do desporto. E muito importante que é, mais uma vez, eu aí posso visualizar como eu quero estar a executar um determinado movimento, o que é que seja, e como é que eu me quero sentir, e portanto eu aí Era levar às também várias muito sensações. o que nós queremos sentir. Tudo o que é visualização, eu acho que tem muito esta coisa de não é só o fazer, é como é que nós nos sentiríamos se fizéssemos isto. E essa sensação de tornar conhecido a sensação é que nos leva mais fácil depois a concretizá-lo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Para mim, na própria visualização tem que haver um alinhamento de várias partes, ou seja, vou dar um exemplo que é mais fácil também para mim para explicar, também acho que fica mais claro. É quando estou na natação, por exemplo, eu estou a preparar uma prova de 100 metros, crawl. Como é que eu estou a pensar? Não é? Quais é que são os pensamentos que estão na minha cabeça em cada fase da prova? Depois, claro, que formos explorar mais isto, é importante também dividir os momentos de prova. Como é que eu estou a pensar? O que é que eu estou a sentir em termos de sensações físicas, mas também a nível de sensações a nível emocional, é isto que eu queria dizer, ou seja, em termos de sensações a nível emocional. Como é que eu estou em termos físicos, ou seja, a força que eu estou a exercer, a força que eu estou a exercer em cada braçada, mas também se eu estou com força a nadar no todo, como é que eu estou a bater as pernas, enfim. Portanto, o mental, se você não esquece nenhum, o mental, o emocional, as sensações, o físico e a parte técnica. Aliás, a parte técnica e a parte tática. E eu poder estar a visualizar todos estes pormenores. E o mais interessante no meio disto tudo é que quando eu estou a fazer visualização, eu é que posso gerir, aquilo. Portanto, eu posso estar a fazer momentos de prática, de visualização, em que eu estou em modo mais câmara lenta, a sentir certos pormenores para conseguir memorizar melhor, não só mentalmente, mas no meu corpo, porque na verdade, e já há vários estudos que falam sobre isso há muito tempo, que é, quando eu estou a visualizar, mesmo que eu esteja aqui parada agora a visualizar uma prova de natação, eu se estiver realmente dentro daquilo que é a minha visualização, eu estou a ativar músculos que estão presentes no Memória muscular, não é? Exatamente, no momento real. Então, eu costumo dizer que a gente precisa de visualizar, digo isso então a um dos meus atletas de natação, que é, precisas de visualizar, quando tu chegas à prova, aquilo é só, então é só clicar no botão e deixares fluir. Tu já visualizaste ao longo do tempo nós todos. Então, é isso, ou seja, o poder, em certos momentos, conseguir ir aos detalhes e ao pormenor, e ter outros momentos em que realmente eu visualizo aquilo que é a realidade, ou mais próximo da realidade, em que eu já estou a nadar ao ritmo que eu quero nadar, chego ao final e vejo o tempo que eu quero ver. Certo. Mas na vida isso também se pode aplicar, não? Visualizares as coisas que queres atingir, a maneira como é que queres atingir, como é que te sentirias se atingisses, Completamente. e adaptar isso um bocadinho à vida real de todos nós. Eu acho que visualização é um exercício super. A vida é um desporto. Eu acho mesmo que a Cada vez mais visualização que andei numa correria. Exato. É um desporto para ganhar mesmo. Mas há um pormenor muito importante que eu quero também ressalvar, que é nós, e que traz esta base daquilo que é o mindfulness, porque nós precisamos de visualizar e é muito bom, mas lembrar que nós estamos
no momento. Ou seja, eu estou a visualizar uma determinada, por exemplo, no caso do desporto, estou a visualizar uma determinada prova que eu vou fazer daqui a um tempo, que é uma prova extremamente importante, que eu realmente quero atingir aquele objetivo, ou estou a visualizar que eu vou atingir um outro objetivo na minha vida, o que quer que seja, mas eu preciso me recordar que quando eu estou a fazer isso, eu estou aqui e agora. Pois, Isso é que me faz entender, porque muitas das vezes, isto já aconteceu em algumas situações, ou seja, a pessoa esquece que está no aqui e agora, visualiza e aquilo aumenta o nível de ansiedade, porque a pois, pessoa perceber. já está lá, só Nunca quer mais lá chegar lá. chega. Pois, Então precisamos de perceber. Isto é válido para várias coisas, ou seja, no caso da visualização, porque estamos a visualizar o futuro, mas em certos trabalhos, a outro nível, em que nós estamos a ir a situações passadas, nós precisamos de perceber que estamos aqui. Nós pois, estamos aqui no presente, a ir ao futuro, ver o que é que vai acontecer no futuro, dizendo assim, ou estamos a ir ao passado resolver alguma questão que se passou comigo no passado. pendente. Pois, Sim, no fundo Ok, mas é estou um aqui. treino, não é? É um treino que estamos a fazer da mente, não é? Seja para nos preparar para o que aí vem, mas que não dita nada, ou que não. Para também não criar grandes expectativas, não é? Se a pessoa está sempre a visualizar, a nadar e a ganhar e a fazer aquele tempo e depois chega e não faz, não, é aquilo é só. frustrante. É Mas um é treino, preciso fazer toda não é? uma avaliação do que é que Claro. aconteceu, o que é que teve. Depois tens que ir ao passado, basicamente, no presente, analisar o que é que aconteceu, porque eu digo isso muitas vezes aos meus atletas, que é o resultado, isto é válido também para a vida, não é? Mas o resultado no fundo, vou agora repetir, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, é o resultado daquilo que eu fiz anteriormente, Certo, certo. da soma daquilo que eu fiz anteriormente. Conjunto das coisas. Pois, Sim, por isso certo. é que é tão importante nós treinarmos a nossa mente para estarmos mais presentes e presentes naquilo que nós controlamos. Pois. Sim, porque é um clássico, não é? Querermos sempre controlar tudo, mas há muita coisa que nós não controlamos e temos que ter consciência do que é que controlamos e do que é que não controlamos. E às vezes é um bocadinho difícil, porque nós temos a tendência de querer controlar tudo. Pois, eu percebo, super percebo. Às vezes E é um às vezes bocadinho precisamos difícil. de parar e perguntar mesmo. Às vezes é mesmo também lá está, ter esta sensibilidade para parar um pouco e pensar, ok, isto está dentro do meu controle ou não está dentro do meu controle? Aquilo que estava dentro do meu controle, eu fiz tudo aquilo que podia fazer? Ok, fiz, muito bem. Então, preciso libertar e há todo um conjunto de estratégias que se podem utilizar para fazer este processo. Portanto, se está dentro do meu controle e fiz tudo, muito bem. Se não fiz tudo, preciso perceber se ainda tenho a oportunidade de fazer algo mais, mas que esteja lá, está dentro do meu controle. É um desafio para todos nós este ponto, sem dúvida alguma, eu super percebo. É um Mas desafio. ajuda muito isto, que é parar um pouco e analisar, fazer uma autoanálise de lá está, se eu estou a fazer tudo ou não, que está dentro do meu controle. Se E depende ou a não partir de do mim, momento não é? que eu faço, tranquilizo. Sim, é verdade. Eu até tenho Ia ali, dizer até estou a olhar para ele. Tenho ali um quadro ali que é exatamente o que é que eu não controlo e o que é que eu controlo. Que é um bocado para relembrar, tipo, atenção, isto tu não controlas, isto tu não controlas. Não interessa focar-te aí, interessa focar-te naquilo que tu controlas e tentar fazer o melhor que sabes dentro daquilo que podes. Mas para mim é um ponto que eu tenho alguma dificuldade em lidar com na vida, não controlar tudo. Mas pronto, mas é importante. Mas trazer mais dentro claridade. das coisas que controlamos, existe os livros que compramos. E antes de acabarmos este episódio era importante falarmos do livro que a Mariana tem, que está disponível numa banca online, à distância de um clique. Mas Mariana, se puderes dar aqui um bocadinho de. Estamos aqui a terminar, mas se pudesses dar aqui um overview do o que é que o teu livro traz a quem o quiser receber.
Olha, na realidade eu acho que traz muito daquilo que nós falámos aqui, que é as pessoas perceberem claramente o que é isto do mindfulness, né? Aquilo que são as bases fundamentais do mindfulness, desconstruir crenças, que é uma das coisas que eu faço logo no início, ou pelo menos as crenças que, naquilo que tem sido a minha experiência até ao momento, são as crenças que têm estado mais presentes. Portanto, o facto de, então, especialmente no desporto, as pessoas acharem que o mindfulness é algo esotérico, e uma das coisas que eu desconstruo logo lá é que o mindfulness é uma prática de treino mental, para ver se, se a coisa fica clara. Exato. Portanto, é uma prática de treino mental. Da mesma forma que eu treino físico, técnico, tático, eu treino a minha mente também. E esta é uma ferramenta que pode ser utilizada como prática de treino mental. Pronto. Portanto, procuro trazer um bocadinho esta consciência às pessoas. E depois eu trago muitos atletas de várias modalidades que aplicaram e outros continuam a aplicar, que eu sei, esta ferramenta. E trago muito parte prática, muitos exemplos práticos, estratégias específicas para utilizarem. Trago lá uma coisa que eu considero, principalmente para os atletas, é muito benéfica, que é o antes e o durante e o após o treino e a competição, ou seja, que tipo de estratégias posso utilizar antes, durante e após. Trago lá um bocadinho daquilo que é a recuperação desportiva, porque isso também é muito importante. A recuperação desportiva em termos de lesões. Pois. Porque essa também é outra questão em que o mindfulness tem uma enorme vantagem, porque eu já tive vários atletas que estavam lesionados. Enfim, isto estaria muito para falar, mas vou dar só este exemplo. Estavam lesionados e não queriam estar lesionados, pois está claro, queriam estar era a praticar a modalidade. E é muito importante procurar, lá está, aceitar que, ok, eu agora estou em fase de recuperação, preciso é me focar na recuperação e em optimizar esse processo. E a partir do momento em que eu aceito e me procuro focar na recuperação, eu também acabo por estar muito mais disponível a todos os níveis para fazer uma melhor recuperação da lesão e rapidamente voltar ao ativo. Onde é que as pessoas te podem encontrar a ti e ao teu livro? Podem me encontrar na FNAC e podem também, junto da editora Cairo Spor, poder fazer esse pedido. E no teu Instagram, E Instagram será também... Sim, marianasilva.mindfulness. Claro que sim. Nós depois vamos deixar aqui na descrição do episódio, deixamos o teu Instagram, exato, que é para as pessoas que quiserem entrar em contato contigo, terem ser mais fácil. E seguir e acompanhar os conteúdos que vais publicando. Muito obrigada, Mariana, por teres aceito aqui este convite e por trazeres esta reflexão a tantas pessoas. E pronto, e até já, a quem está desse lado. Até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigada, Mariana. Obrigada, Mariana. Obrigada. Um beijinho. Mais presença. Mais presença. Um beijinho, obrigada. Todos a porem lembrete. Todos a porem lembrete para amanhã. Todos a porem lembretes. Respirar. Respirar. É uma boa dica. É uma boa dica. Obrigada. Obrigada.